Olá, eu gosto muito de falar sobre livros lidos, sobre teorias que eu tenho estudado, sobre experiências de mentorados, sobre experiências de vida, mas se tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, e agora antes de gravar para vocês eu estava pensando, nossa, será que é relevante falar sobre esse assunto? Eu me fiz essa pergunta, porque pensa, gente, eu faço tudo sozinha aqui, de pensar no que falar, de gravar, editar, publicar. Vocês que acompanham mais de perto sabem. E às vezes dá essa dúvida, né? Nossa, será que esse assunto é relevante para alguém? E na mesma hora me veio na cabeça que de tudo que eu possa falar, o mais importante sempre vai ser o meu testemunho, de coisas que eu vivi. De coisas que eu falo aqui, como teoria, como crença, mas quando eu vivo na prática, eu preciso falar também. Por mais que não pareça ter muito sentido para você que está ouvindo, porque às vezes é um exemplo que não tem aplicação na sua vida. Mas não tem a ver com o exemplo que eu vou trazer hoje, mas tem a ver com o propósito dele de confirmar tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Sobre visualização, sobre fé. Quando você visualiza e você acredita, as coisas acontecem. Esse é o nome do canal e esse é o nome que eu amei, né, que nasceu dessa forma, porque ele expressa exatamente o que eu vivo e o que eu acredito e o que eu vou contar aqui também hoje. Eu tava mexendo em alguns documentos, a gente sempre faz, eu e o Marcelo, de tempos em tempos, uns post-its com as ações diárias que a gente tem que fazer para chegar nos objetivos que a gente quer, em 4 grandes áreas: emocional, pessoal, familiar e financeira. Tá aqui no nosso escritório. E quando eu fui fazer, eu tava procurando um documento desse ano, de 2025, e aí eu fui numa gaveta e encontrei um documento de 2023. Lá no comecinho, quando a gente começou os primeiros passos no digital, de estudo, de testes. E existe um exercício que a gente aplica na nossa mentoria e que eu fiz, porque aplicaram comigo. E o nome é de você criar a sua rotina ideal. E eu fui ler esse exercício que eu tinha escrito. E quando eu li, eu até me chamou a atenção, comentei com o Marcelo isso hoje. Estava lá em toda a questão da minha rotina ideal. Em algum momento do dia de trabalho, eu ia pro estúdio gravar o meu podcast. E aí depois eu tinha uma reunião com a equipe e tudo mais. O fato é que hoje eu tenho esse podcast para gravar, eu tenho essa rotina e isso é real. Eu não lembrava que eu tinha colocado isso numa rotina ideal há tanto tempo atrás. E quando eu li, foi aquela confirmação de tudo aquilo que a gente fala aqui. Existem coisas que quando você escrever pro seu futuro vão parecer absurdas no presente em que você está escrevendo. Mas só o fato de você permitir que a sua mente imagine aquilo, você já dá um passo de realizar. Então, eu não lembrava desse objetivo e desse sonho de ter isso como uma rotina na minha vida de trabalho. E quando eu li, fez todo sentido, porque hoje é real. Eu já tô no episódio, já fiz mais de... Eu tô na segunda versão, porque como a gente começou no ano passado a gravação, né, pro meio de outubro, só esse ano eu já gravei mais de 130 episódios, se eu não me engano. Só esse ano. Então, já é uma rotina, porque são episódios diários, quem acompanha aqui sabe, desde o primeiro dia que eu gravei, né, eu não parei, por mais que às vezes eu atrase, coloque um pouquinho depois do horário que eu gostaria. O horário padrão agora que eu criei é 4 horas da manhã, porque eu sei que tem pessoas que acordam muito cedo também e que gostariam de ouvir. E caso vocês tenham sugestão, já até pensei em colocar mais cedo ainda, enfim. Mas a mensagem para você é: quando a gente visualiza algo, não necessariamente a gente precisa saber como vai acontecer, de que forma, que nome. Quando eu coloquei o podcast, eu nem imaginava que ele seria sobre os temas que eu falo hoje, porque ele foi surgir muito tempo depois de quando eu coloquei que eu teria um podcast, né? Então, assim, lógico que lá atrás eu nem sei se era sobre isso que eu gostaria de falar,
fato é que hoje eu falo e eu faço, e para mim faz parte da minha rotina, é uma das frentes de trabalho. Já me trouxe, inclusive, mentorados do programa High Level através do podcast, ou seja, ele está conectando até os negócios nossos. Então, se você tem um desejo, um sonho que parece absurdo, e hoje quando você escreve a sua rotina ideal, não faz sentido e você não sabe nem como chegar lá, saiba que lá na frente você vai olhar esse papel escrito e você vai se surpreender com aquilo que você foi capaz de conquistar, e às vezes em pouco tempo. Tudo vai vir de uma vez, Bela? Não. Mas se você olhar algo que você declarou lá atrás e já várias coisas aconteceram, te mostra que você está no caminho certo e que as outras coisas que ainda não aconteceram e que estavam lá anotadas, é questão de tempo de acontecer. Porque você está se tornando essa pessoa que você definiu lá atrás, e isso é o mais importante, e isso ninguém tira de você. E essa é a grande defesa que a gente tem, eu e o Marcelo. Se torne a pessoa capaz de gerar os resultados que você quer. Se a pessoa que você quer se tornar quer ter resultados grandes, você precisa sim gostar de acordar cedo, você precisa sim saber se exercitar, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu relacionamento, cuidar do teu ambiente, ser organizado na sua mesa de trabalho. São tantos detalhes que a gente trabalha muito fortemente nos nossos processos de mentoria, nos nossos programas também, que hoje eu vejo que faz total sentido. Ou seja, eu sei que os resultados que eu quero e que ainda não chegaram vão acontecer porque eu estou me tornando a pessoa que está gerando todo o ambiente, todo o processo e toda essa versão nova que vai ser capaz de suportar e apoiar e realizar e abraçar esses novos resultados. Que isso dê um crack na sua mente, como deu na minha, e que sirva não só para compartilhar uma história com vocês, mas que sirva para te dar ânimo e disposição para ir atrás dos seus sonhos, para colocar no papel tudo que você deseja hoje, mesmo parecendo absurdo, para que você possa ter essa grata surpresa que eu tive de tempos lá na frente olhar e ver que algo que eu coloquei ali como um sonho já é realidade há bastante tempo, já faz parte da minha vida e que eu nem imaginava na época como fazer aquilo acontecer. Que isso aconteça com você também. Eu desejo que você defina planos e sonhos gigantescos para que em breve você possa vivê-los, visualizando primeiro, crendo e depois fazendo acontecer. Faça um excelente dia.